fazer uma obra tremenda, Senhor, porque eu creio que o Senhor é poderoso em palavras e em obras para nos abençoar. Assim te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua petição. Cristo nos deu uma fonte escondida e qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vidas sempre de graça nos hão de fartar. Saúde os irmãos pela paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã e às vezes nós vamos para a casa do Senhor, às vezes até por hábito, né? Mas estar em volta da palavra de Deus, diante da presença de Deus, é estar diante de uma fonte de águas vivas. E estar diante dessa fonte é nos encher da pessoa e da presença de Deus. Então todos nós que estamos aqui nessa manhã, se você veio para cá sem nenhum propósito, talvez acordou, veio de uma maneira habitual, Deus está aqui nessa manhã, Ele se faz presente e quer dar água viva para a gente, quer dar vida para a gente, quer dar vida com abundância. Meus irmãos, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João. Os irmãos que puderem abrir, como de costume, o Evangelho segundo João, capítulo 7. João, capítulo 7, a partir do versículo 37. João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Amém? Vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar comigo na minha versão. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa narrativa aqui do capítulo 7, é óbvio, é claro, é João quem está fazendo, o evangelista, o apóstolo João. E aqui no capítulo 7, a narrativa é contar acerca da última festa, das 3 festas mais importantes, anuais, ali de Israel. E aqui no trecho que nós lemos, é Jesus quem está fazendo essa afirmativa, essa declaração, melhor dizendo. Esse trecho aqui que nós lemos, Jesus é quem está fazendo essa declaração. E aqui Jesus, quando ele vai para essa festa, Jesus está correndo perigo de vida. Os fariseus e os líderes religiosos já há muito tempo procuravam matá-lo. E quando Jesus chega naquela festa, cresceu muito a murmuração naquele lugar, porque muitos judeus haviam crido em Jesus.
enquanto alguns outros diziam que Jesus era enganador. Jesus então chega naquela festa e passa a ensinar os que estavam ali presentes. E como o texto diz, no último dia da última festa daquele ano, Jesus se levanta e faz essa declaração que nós lemos aqui: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus, ao se levantar naquele dia, do último dia daquela festa, não foi um ato por acaso, mas foi um ato proposital. Jesus, a fazer isso e a fazer essa declaração, ele estava dizendo que havia chegado um novo tempo, um novo testamento a partir dele. A era na esfera da carne havia passado. A era na esfera da alma, da consciência, da lei, agora iria passar para chegar a era da esfera do Espírito. Isso aconteceria agora a partir de Jesus. Jesus a levantar e fazer essa declaração naquele dia. Ele estava dizendo que agora começaria um novo testamento a partir de si mesmo. E aquelas coisas agora ficariam para trás. E qual é essa era da esfera do Espírito? Nós vemos que agora passaria a se cumprir aquilo que Deus já havia começado a dizer pelo seu profeta, pelos seus profetas, e aqui no capítulo 4, versículo 6, pelo seu profeta Zacarias, quando ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a fala de Jesus aqui é a seguinte: rios de águas viva fluirão, correrão do ventre daqueles que creem em mim. E esse rio de água viva, o próprio evangelista João, no versículo que nós lemos, ele vai dizer que Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Então agora começaria um novo testamento. O homem passaria a viver na esfera do Espírito. Nós vemos que o Espírito Santo é sapencial, é essencial, é vital para a vida do homem. Desde o começo da nossa história, o Espírito Santo está presente na vida do homem. Já na criação, ou na formação do nosso mundo, o Espírito Santo já estava ali presente. Antes mesmo da formação, o Espírito pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. O Espírito Santo continuou habitando lá no Antigo Testamento ainda, no meio dos homens. E o Espírito Santo ainda continuará até o final, dizendo com a esposa: vem, ora vem Senhor Jesus. Mas antes da chegada de Jesus, o Espírito Santo, ele já agia na vida do homem. Nós vemos o Espírito Santo agindo na vida de homens e de mulheres de forma pessoal e interpessoal lá no Antigo Testamento já. O Espírito Santo agindo de forma
pessoal levou muitos homens a viverem em um amor, em uma dedicação, em uma fidelidade profunda a Deus. Nós sabemos que somos carne, nós sabemos que somos seres humanos, e nós, sendo filhos de Adão, a nossa tendência carnal é viver desviando-se do caminho de Deus, mas o Espírito Santo já trabalhava lá no Velho Testamento, de forma pessoal na vida de homens seletos, levando eles a viver uma vida profundamente amante a Deus. Nós vemos exemplo disso, nós sempre estamos pregando isso nas nossas reuniões. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão longe das suas nações, estão longe da sua família, mas eles estão decididos a viver fiéis a Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Eles estão diante de uma estátua, que todos estão se dobrando. Estão diante de uma estátua feita por um rei que governava não só um país, mas muitos países. Todos se dobram diante daquela estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem de pé. O rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta: foi de propósito? Para me saber se foi de propósito, faz o seguinte: acho que foi de propósito. Eu vou mandar a banda tocar novamente, e quando tocar, vocês dobrem os seus joelhos. E eles dizem: olha, rei, nem precisa mandar a banda tocar novamente, foi de propósito. Nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. E o Senhor pode nos lançar na fornalha de fogo, porque o nosso Deus pode nos livrar dela. Ele nos livrará, mas ainda que não nos livre, nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Exemplo de vida fiel a Deus, nós não podemos ou não conseguimos encontrar homens que foram mais fiéis a Deus do que os profetas, homens que muitas vezes foram a escória da sociedade, homens que viveram no deserto, homens que viveram sem nada, homens que muitas vezes perderam a família, mas que foram fiéis a Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento também o Espírito Santo agindo de forma interpessoal. Que é isso? Agindo através da vida de uma pessoa para outras vidas. Nós vemos o Espírito Santo capacitando reis no Antigo Testamento. Nós vemos o exemplo de Davi e de Saul. Saul, ele foi chamado, separado para governar Israel. O Espírito Santo se apodera dele, o capacita para o reinado. Mas agora Saul, ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é o bonzão, ele acha que ele é o único, e passa a desobedecer a Deus. Então o Espírito Santo do Senhor se retira dele e passa a habitar com Davi. E ali nós vemos um contraste bem claro. Quando o Espírito Santo se retira da vida de Saul e vai para Davi, Saul começa a despencar do seu reinado, e Davi começa a ser assunto até o trono de Israel. O Espírito Santo agindo na vida, através da vida de homens, através da vida de reis. O Espírito Santo agiu também através da vida de muitos sacerdotes no Antigo Testamento. Nós vemos Samuel, um sacerdote, um profeta, um juiz que fora muito usado por Deus. Uma vez Saul e o seu jovem, o seu moço, saem para procurar os animais dos seus pais, e eles vão se afastando cada vez mais. E agora Saul começa a dizer para o seu moço: vamos voltar, porque o meu pai vai começar a ficar preocupado comigo, então é melhor que a gente volte. Então o moço diz para ele: olha, na cidade que nós acabamos de entrar agora, existe um profeta, existe um homem de Deus, que tudo o que ele diz acontece. Nós vemos o Espírito Santo agindo de forma interpessoal na vida de líderes. Nós podemos citar a vida de Moisés, a vida de Josué,
grandes líderes da nação de Israel. Moisés foi usado para libertar o povo do Egito. Moisés foi usado para orientar o povo a uma nova vida, a um novo estilo de vida. Moisés, através do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, viveu e foi usado por ele para o povo de Israel. Mais tarde, o seu sucessor Josué também é usado pela pessoa do Espírito Santo para conduzir o povo, introduzir o povo na terra de Canaã. Nós vemos muitos exemplos no Antigo Testamento da importância